Olá, sexta-feira santa, fazendo essa série aí de vídeos, né, de vídeo aulas para a gente poder estar estudando, teologando a palavra de Cristo. Ainda aqui no Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 25 até o 37, né? E nós vamos falar agora do bom samaritano, o bom samaritano. Eu acho essa passagem mexe muito comigo, porque eu tive a oportunidade, quando criança, numa EBF, Escola Bíblica de Férias, poder representar teatralmente essa peça junto com meu primo. Então, graças a Deus, hoje nós somos da igreja, né? Pertencemos, inclusive somos da Igreja Batista, que na época foi na PIB de Realengo, né? Primeira Igreja Batista em Realengo. Nós fizemos essa peça lá, nós estudamos a palavra de Deus, me lembro como se fosse hoje. E eu acredito que aquela palavra que foi semeada lá naquela época, nos nossos corações, ela cresceu e se desenvolveu e nos tornou aqueles servos bons e fiéis como nós somos no dia de hoje, né? O meu primo serve hoje na Igreja Batista Betânia, ele é um dos líderes lá, né, do Pregadores do Caminho, mas enfim, vamos à palavra de Deus, que isso é o que realmente nos interessa. Mas é bom você saber que tudo aquilo que se faz dentro da casa de Deus, seja com crianças, né, seja com os idosos da igreja, que às vezes essas duas classes, elas muitas vezes são deixadas de lado, são às vezes abandonadas, mas saiba que tudo que é plantado nesses corações humildes semeia e pode dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Creia nisso, em nome de Jesus. Mas vamos lá, vamos à palavra do Senhor. A partir do versículo de número 25 e depois a gente faz, então, a gente traz um entendimento a respeito dessa palavra aí. Ele diz assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como a interpretas? A isto ele respondeu: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retirando-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, deixa eu vir só até aqui. Primeiro, esse homem ele está saindo de Jerusalém e está indo para Jericó por um caminho extremamente perigoso. Ali, os salteadores, ou aqueles que roubavam naquela época, o pegaram, o aprisionaram, tiraram tudo aquilo que ele tinha de valor e espancaram ele, ok? Esse homem era judeu. Esse homem era judeu, ok? Beleza. E depois eu vou te explicar o porquê que eu estou dizendo isso nesse momento. Mas vamos continuar em frente, versículo 31. Versículo 31 não. Versículo 31 mesmo. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Ou seja, quando um sacerdote ele está vindo, ok? E ele olha aquele homem caído no chão e imagina que ele esteja morto,
Ele falou, eu não posso tocar no morto, eu não posso nem lá ver, porque se eu tocar nele eu fico imundo, eu fico impuro, eu perco a minha santidade por 7 dias. Então eu não posso de servir, deixar de ir ao meu templo, eu não preciso... Vou chamar de igreja daqueles tempos, tomo como igreja para os dias de hoje também, tá, gente? Então vamos lá. Então a igreja daquele tempo era o templo, a sinagoga. Eu vou ter que deixar de fazer as coisas que eu tenho que fazer na minha religião. Então o que ele faz? Ele deixa de socorrer aquele homem, ele passa de largo, ele dá a volta naquele homem e vai embora. Esse aí era quem? Era o sacerdote. Era um líder religioso. Ok? Agora vamos continuar em frente. Versículo de número 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Quem é o levita? Levita são daqueles que servem a casa de Deus de forma mais próxima. Por quê? Porque eles são da tribo de Levi. Quem é da tribo de Levi faz parte de quê? Faz parte do sacerdócio diretamente. Então, novamente falando, se ele pega e tenta ajudar aquele homem está morto, ele vai tocar no homem, ele fica impuro durante 7 dias. E deixa então naqueles 7 dias de poder fazer tudo aquilo que a religião judaica estipula para ele fazer. Ok? Beleza, então os líderes religiosos fizeram o quê? Não foram ajudar aquele homem, passaram de largo porque não queriam deixar de fazer as suas funções religiosas. Beleza? Vamos continuar em frente. 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto, ou seja, se aproximou, vendo, compadeceu-se dele e teve compaixão, teve amor, misericórdia daquele que estava ali quase morto. E vamos ver, versículo 34. E chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Então, peraí. Então, vamos lá. Qual é o problema? Por que Jesus cita o samaritano? Porque aquele que está caído semi-morto é judeu. O judeu ele tem um problema forte com os samaritanos. Os judeus acham que os samaritanos eles são impuros, eles são idólatras, eles são pessoas pecadoras porque eles adoram nos montes, mas não vão ao templo de Jerusalém. Por quê? Porque eles acreditam que o lugar verdadeiro de se adorar é no monte onde Jacó adorou e não lá no templo de Jerusalém. O lugar de adorar. A gente lembra muito bem sobre isso quando Jesus está sentado no poço e conversando com uma mulher samaritana. Que ela chega para ele, sendo tu judeu, me pede água a mim que sou samaritana? Por quê? Porque havia uma briga, né, entre esses dois aí. Justamente dentro desse aspecto, tá bom? Então aquele samaritano, ele vence toda a barreira da religião, ele vence toda a barreira da inimizade, ele vence toda a barreira da falta de amor e se lança. Ele pesa ali os ferimentos daquele homem, trata dele, bota ele no seu próprio cavalo, com o risco daquele homem morrer no seu cavalo e ele também se tornar impuro, porque a regra da lei era a mesma para todo mundo, ok? Mas ele leva ele para uma hospedaria e não larga ele lá na hospedaria, não. Ele pega, o texto diz que ele cuida dele na hospedaria, ok? Então, vamos continuar aí o texto para a gente poder ver aqui alguma outra coisa. Ele diz assim, ó, versículo 35. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Querido,
olha a diferença daquele que tem um coração bondoso, tem um coração que ama o seu próximo, sem olhar para as barreiras, muitas vezes, da inimizade ou da diferença. Ok? Olha o que os religiosos fizeram e o que esse homem fez por ele. Mas vamos continuar aí para você poder entender uma outra coisa. O samaritano, ele ficou cuidando dele lá a noite toda. No dia seguinte, ele fez isso. Deu, ainda falou, olha, quando eu voltar, se ele gastar mais alguma coisa aí, pode deixar por minha conta. Por que ele não deixou o homem lá na hospedaria e foi embora? Porque se ele morresse lá, alguém teria que ser responsável por aquele homem. E ele falou, ele assumiu essa responsabilidade. Se caso ele morresse, de pegar ali e ser o responsável por levar a notícia até a mesma família daquele homem. Uma outra coisa, Décio, como é que ele identificou que aquele homem era judeu? Duas coisas são muito importantes. O caminho, que era um caminho tanto dos samaritanos quanto dos judeus. Agora, o mais importante é a veste. O judeu, ele se veste diferente, muito diferente dos samaritanos. Essa era uma das características mais importantes aí. Mas vamos seguir em frente, tá? A gente poder acabar de verificar esse texto, porque esse texto é longo. E ali ele disse, no dia seguinte, deu 2 denários, enfim, mandou o rapaz lá cuidar dele, se gastasse ele ia lá e ainda ia pagar aquilo que ele gastou. Versículo 36 agora. Qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei. Quem é o intérprete da lei? O intérprete da lei eram os professores daquela época. Eles eram os rabis daquela época. Eram aqueles que interpretavam a lei, aqueles que chegavam e davam uma explicação a respeito da lei. Ok? Esses eram os intérpretes da lei, faziam a interpretação da lei. O que usou de misericórdia para com ele. Misericórdia. Ele não precisava fazer, mas ele fez assim mesmo. Moveu-se de íntima compaixão e foi fazer. Será que nos dias de hoje nós temos essa misericórdia? Será que nos dias de hoje, quando vemos alguém em apuros, será que vamos olhar pelaquilo que a pessoa já fez ou deixou de fazer? Vamos olhar pela classe social dela? Vamos olhar pelo o gênero dela? Se é homem, se é mulher, se é homo? Será que nós hoje ainda olharemos dessa maneira? Será que quando estamos atrasados para a nossa igreja, para os nossos compromissos, será que nós temos parado para socorrer a pessoa que tanto precisa? Será? Será que vamos dispor dos nossos bens, dos nossos haveres, para cuidar do próximo, seja ele quem for? Cuidado, você pode estar sendo um desses 2 religiosos aí. Ou você pode estar sendo esse mestre da lei. Quem é o meu próximo? Você fazendo de bobo. O nosso próximo é aquele que está sempre perto de nós. Não importa quem ele seja. Não importa a sua denominação. Não importa a forma que ele está vivendo. Se ele estiver em apuros, socorre. Porque assim como fizestes a um desses meus pequeninos, assim, disse Jesus, eu vou fazer por vocês também. Então que nesse momento que estamos encerrando esta palavra, versículo de número 37, respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Por que ele falou isso? Porque quem socorreu o judeu foi o samaritano.
E provavelmente aquele mestre da lei, aquele religioso daquela época, aquele líder judaico daquela época, ele não socorreria um samaritano. Pense nisso. Não seja um mero religioso. Seja um verdadeiro filho de Deus. Seja um verdadeiro componente do reino. Um súdito fiel. Que Deus esteja abençoando poderosamente o seu coração. Que o Espírito Santo esteja a falar grandemente dentro de você. Termino aqui mais essa parte do Teologando a Palavra de Cristo. E até a nossa próxima aula. Graça e paz.